inicial para abordar, depois fico disponível para quaisquer perguntas dos senhores e das senhoras. Primeiro tema, o tema do momento, a questão do mando de campo. Foi divulgado ontem pela CBF o horário e local do nosso jogo de volta contra o Sergipe, e a diretoria do Santa Cruz já entrou em contato com a Arena de Pernambuco. Estamos fazendo os ajustes finais já burocráticos para que o mando de campo seja lá na Arena de Pernambuco. Nós entendemos que tem uma estrutura capaz de atender melhor nesse momento a torcida do Santa Cruz, uma capacidade maior, até 45 mil pessoas, que nós acreditamos que é mais condizente com a realidade do que a nossa torcida pode fazer, né? Tivemos uma reunião operacional hoje com várias pessoas da equipe do Santa Cruz, porque identificamos na última partida alguns pontos de melhoria dentro da Arena, né? Já listamos esses pontos todos, entramos em contato com a Arena, que recebeu de forma bastante positiva essas sugestões que nós fizemos, né? Alguns pontos a própria torcedor já identificou. No último jogo a gente teve uma dificuldade significativa no gramado. Claro que a gente sabe que muito disso em decorrência das chuvas, mas a Arena já passou para a gente um cronograma de ações para garantir que as coisas funcionem melhor nesse sentido. E é importante dizer que jogar na Arena de Pernambuco, além de proporcionar uma melhor capacidade de atender nosso torcedor, isso vai viabilizar uma melhoria de logística para o Santa Cruz, porque a gente tem uma limitação de campos de treinamento, né? No Ninho das Cobras a gente tem 2 campos, e o próprio Arruda, que a gente usa eventualmente para treinar. Agora a base estava em recesso, mas já voltou às suas atividades, então isso gera também uma necessidade de uso de campos, e nós acreditamos que daqui para frente, nessa reta final decisiva, é importante que a gente tenha a melhor estrutura de preparação e de jogo, e o entendimento da diretoria é que isso vai acontecer melhor na Arena de Pernambuco. A gente sabe que o torcedor ele tem um carinho especial pelo Arruda, mas a gente acredita que o que faz um estádio especial, mais do que qualquer coisa, é a presença da torcida do Santa Cruz. Inclusive, nós já estamos em contato com as autoridades competentes para tentar viabilizar uma via expressa, né, um expresso coral para auxiliar nesse transporte, nessa logística. Já formamos um grupo de trabalho para isso, e também com as autoridades para tentar ampliar o horário de funcionamento do metrô, tudo para tentar fazer com que a experiência do torcedor seja mais facilitada para essa missão que nós temos, que é a classificação para a próxima fase, porque o nosso grande objetivo, todos sabem, é o acesso no final desse ano, que o Santa Cruz precisa sair da Série D, não merece estar aqui, a torcida não merece, e o trabalho vem sendo feito todo nesse sentido. Gabriela Mendes, Jogo Aberto Pernambuco, TV Tribuna Band. Queria que você, obviamente, né, atualizasse um pouquinho como é que está a situação da SAF, em que pé anda, para o torcedor que está muito ansioso, para o torcedor que ficou chateado durante as últimas coisas que saíram, né? Então, mais para tranquilizar e explicar de fato em que pé está agora o processo da SAF. Boa tarde, Gabriela. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que o meu trabalho hoje no Santa Cruz é um trabalho muito mais de dia a dia e de diagnóstico de gestão. É claro que na medida em que me é permitido, eu vou atuando em mais áreas. Eu não participo diretamente dessa negociação da SAF, mas naturalmente a gente acaba sendo informado de muitos dos andamentos. Sabemos que vem em constante evolução. Eu sei que o torcedor do Santa Cruz fica muito ansioso, porque infelizmente a realidade é que vem sofrendo há muitos anos, né? E há uma perspectiva de mudança de cenário com a SAF. A transformação de um clube em SAF não é algo simples, é algo que é feito para ser para sempre, né? Então tem que ser feito com todo cuidado, com toda cautela. Eu sei que dos dois lados as pessoas estão interessadas em fazer com que o negócio aconteça. Claro que no meio do caminho a gente está falando de um negócio de R$1 bilhão, né? É natural que haja negociações, que hajam divergências, mas o que fica mais claro é o intento de todo mundo de fazer o negócio acontecer. Houve uma evolução, tem havido evolução, ainda tem investidores em Recife, né? As conversas vêm sendo constantes. Eu estou, assim como todos envolvidos no processo, otimista com o andamento, mas o que eu quero deixar claro é que esse é um processo que é comum que seja demorado. É muito raro você ver uma SAF ser feita de forma estruturada, consolidada, com planejamento, em menos de um ano.
né? Até por isso já foi dito de forma muito clara que não vai haver SAF antes do final da competição, antes do final da Série D. E assim, o que eu acredito, eu vejo o torcedor preocupado, eu vejo o torcedor pressionando, mas eu posso aqui falar porque da mesma forma que eu respondo hoje à diretoria do Santa Cruz, eu também converso, tenho um diálogo muito direto com os investidores. Então o que eu posso dizer é que as pessoas estão com as melhores intenções para que tudo aconteça. E o momento agora é da gente se focar pelo acesso. O acesso é bom para o clube e é bom para a SAF, um eventual SAF que venha acontecer. É muito melhor iniciar um projeto no clube da marca do Santa Cruz na Série C do que na Série D. Então, por mais que seja natural essa preocupação, eu acredito que a gente está agora numa reta decisiva, com possivelmente, assim a gente espera, pelo menos 6 jogos para definir o nosso futuro, para definir o futuro do Santa Cruz. E as conversas estão evoluindo, mas mais importante nesse momento do que em que pé exatamente está, é saber que o torcedor vai estar junto com certeza, lotar a Arena de Pernambuco no jogo em casa e já lotar agora o Batistão também em Sergipe, para a gente conseguir o resultado e ter a confiança que o trabalho está sendo muito bem feito pela diretoria executiva do clube, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pela Comissão Patrimonial e do outro lado também pelos investidores, para ter o melhor projeto para ser aplicado no Santa Cruz na Série C em 2026. Boa tarde, Vinícius. A gente sempre conversa sobre vários temas. Honestamente, hoje minha preocupação é contribuir com o Santa Cruz para o acesso. De verdade, não estou nem um pouco preocupado nesse momento em continuar no clube no futuro. Eu acho que o momento pede um foco e uma concentração muito grande. É claro que vou ouvir, vou conversar com o presidente Bruno, com os investidores individualmente. O Santa Cruz já está claro para mim nesse trabalho que a gente vem fazendo aqui de diagnóstico e o próprio trabalho de dia a dia, que é um clube com um potencial imenso de crescimento. Já criei boas relações aqui, tenho uma perspectiva excelente para o Santa Cruz. Eu acredito muito no potencial do clube. Eu acho que, eu estava até falando isso mais cedo hoje, justamente nessa reunião que nós fizemos com alguns diretores, inclusive do clube, que na minha concepção, e com todo respeito a todo o trabalho desenvolvido até aqui, não é a coisa mais complicada do mundo fazer esse clube dar um salto de patamar rapidamente. Tem muito potencial e tem pessoas qualificadas aqui. É claro que com reforços nas mais variadas áreas a gente consegue fazer esse crescimento acontecer mais rápido, mas de novo, realmente, e não é demagogia, a minha preocupação hoje é manter o vestiário blindado, manter a estrutura do clube em evolução. Pode não estar na velocidade que a gente gostaria, mas está em evolução para que a gente consiga o nosso objetivo de 2025, que é subir e já ter um diagnóstico claro e um planejamento adequado para iniciar um novo projeto para o Santa Cruz, tão logo a SAF seja aprovada. Olha, para mim, eu falo com muita tranquilidade, a receita na arena foi menor, porque o público foi menor, porque a gente passou por uma fase muito ruim, né? A gente teve, inclusive, protestos de público zero, muito estimulados, na minha concepção, de forma muito míope, né, pelo torcedor. Entendo a ansiedade, mas de forma muito míope, absolutamente. Não tem contribuição direta no nosso dia a dia, e eu posso falar com propriedade, porque eu estou vivendo o dia a dia do Santa Cruz e eu tenho interesse que a SAF se concretize. Então, a gente tem uma realidade que inviabiliza a continuidade operacional e financeira do clube se a gente não tiver o torcedor ao lado do Santa Cruz até que esse processo se finalize. Esse é um ponto. Eu tenho total convicção de que a torcida do Santa Cruz é capaz e vai colocar mais do que 30 mil pessoas no jogo de volta. Esse é um aspecto fundamental e primordial. E, naturalmente, eu acredito que a Arena de Pernambuco é mais moderna, tem mais condição de receber a torcida nessa quantidade e nesse patamar de nível decisivo que a gente tem. Eu estou vendo, todos estão vendo como está o Arruda, carece de melhorias, e tanto que a gente se fala em retrofit, se fala em intervenções, mas eu tenho certeza que existem pessoas competentes e capacitadas. Eu não sou engenheiro, mas a gente tem uma comissão patrimonial
gerencial com pessoas muito competentes que, assim que possível, certamente farão todas as intervenções necessárias para que o Arruda volte à sua plena capacidade, para que a gente possa voltar a mandar os jogos aqui, que a gente sabe que tem um vínculo afetivo muito maior com a torcida e que faz todo sentido, inclusive uma capacidade total muito maior do que a Arena de Pernambuco. Mas hoje a realidade é que a Arena de Pernambuco tem melhores condições de receber a nossa torcida, ainda mais na sua plena capacidade. Olha, eu não tenho encontrado tantos percalços assim. Eu vejo as pessoas muito receptivas, eu fui muito bem recebido aqui, todos os dirigentes, todos os funcionários do clube foram muito solícitos, obtive as informações, claro, tudo no seu tempo, dentro das possibilidades de cada um, né? Mas consegui levantar, consegui entender o funcionamento de Santa Cruz, consegui desenhar um organograma que não foi apresentado no organograma quando cheguei, mas hoje eu posso dizer que eu entendo como funciona o Santa Cruz. Eu acho que as pessoas, todas que eu converso, têm a ambição, não é nem o desejo, é a ambição de que o Santa Cruz se torne SAF. Acho que estão muito abertos e dispostos a ouvir, né? E eu acredito que, na medida que as negociações evoluam, essas mudanças para a transição vão acontecer naturalmente, né? Tenho tido bons debates com diversos diretores estatutários do clube, né? Sempre no intuito de tentarmos construir as melhores alternativas para o clube. Pode haver uma divergência ou outra, mas assim, isso é natural em qualquer clube, seja SAF, seja associativo, de pessoas terem visões diferentes para conseguir o melhor para o clube. Isso vai acontecer em qualquer circunstância, seja com diretores estatutários, seja com diretores executivos. Mas eu não percebo resistência, pelo contrário, eu percebo muita abertura, muita ansiedade de todos para que isso aconteça, porque há um entendimento consolidado de que a SAF é um caminho necessário para uma maior profissionalização do clube e para uma maior injeção de recursos. Porque assim, profissionalizar, você pode profissionalizar mesmo sendo associação, mas o dinheiro faz com que a profissionalização atinja os objetivos que são esperados muito mais rapidamente, e isso ele vem muito mais fácil com a SAF do que com a manutenção do modelo associativo. Vamos lá, não tem problema nenhum de repetir. Eu repito e fazendo o mesmo disclaimer anterior, eu não participo das negociações de SAF, minha função não é essa, naturalmente, eu acabo acompanhando e sei um pouco mais do que o torcedor. Óbvio que eu entendo a ansiedade do torcedor, o torcedor é um torcedor sofrido, especialmente na última década. O Santa Cruz passou mais tempo na Série C e D do que na Série B e A, o que é um absurdo, o tamanho dessa camisa, o que esse escudo representa, o tamanho da torcida, que tem inclusive saiu uma pesquisa recente que mostra o Santa Cruz entre as 20 maiores torcidas do Brasil, mesmo estando na Série D, né? Então, assim, é absolutamente compreensível. Quem viu o Santa Cruz há menos de 10 anos disputando uma Série A não consegue entender como no ano passado o Santa Cruz esteve fora de série. Então, é absolutamente compreensível a ansiedade. Por outro lado, se a gente for observar todos os processos de transformação de clubes em SAF, eles são demorados. É natural que seja, e é bom para o Santa Cruz, e é bom para a torcida do Santa Cruz que assim seja. Por quê? Porque só com um processo muito bem feito, muito bem pensado e estruturado, é que a gente vai garantir que o Santa Cruz tenha uma SAF positiva, porque teve muitas SAFs que deram errado. Então, veja, primeiro tem a parte negocial, que está acontecendo, está evoluindo bem, dentro de um processo desse tamanho, de R$1 bilhão, e um processo que é pensado para a vida toda. Eu, curiosamente, né, apesar de não estar envolvido, eu vi muitas vezes falando, não, porque 35 anos, 50 anos. Gente, a SAF não é nem 35 nem 50, a SAF é para sempre, a não ser que dê alguma coisa muito errada, né? Então, a parte negocial é algo que vai ter o foco das partes competentes, dos investidores que têm suas preocupações de garantias financeiras e do clube, né, seja do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, todos os órgãos competentes. Mas a gente tem aí esse trâmite negocial que vem evoluindo, isso é um fato, tá? Houve grandes avanços nas últimas semanas, isso foi dito pelos investidores, pela própria diretoria, né? E há os trâmites burocráticos jurídicos dentro do clube. Então, para o clube virar SAF, além de finalizar a negociação, tem que haver o trâmite no Conselho Deliberativo, tem que ser levado a
Assembleia Geral, e existe a recuperação judicial ainda do clube. Então, assim, eu entendo a ansiedade, mas é preciso ter paciência e pelo menos um alento, né, um encaminhamento. O Santa Cruz vem trabalhando desde já, mesmo antes de virar SAF, para evoluir na sua profissionalização. Eu acredito que a própria minha vinda para cá foi um passo, né, com esse objetivo, né? Então, eu entendo o torcedor, eu só peço que o torcedor confie no trabalho que vem sendo feito pela diretoria executiva, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pela Comissão Patrimonial, por todas as autoridades do clube e também pelos investidores, porque todos, isso é fato, todos estão tentando construir o melhor projeto possível. E é melhor fazer uma coisa bem feita e um pouco mais demorada do que fazer algo rápido que venha a dar errado ou venha a ter problemas logo no início. Então, para chegar no propósito, tem que saber passar pelo processo, né? Pedro. Você já está querendo antecipar o diagnóstico, o relatório que eu tento apresentar para o presidente e para o pessoal. Então, assim, o plano inicial que a gente tem que fazer é primeiro entender onde a gente está. Né? Você não pode traçar um caminho, traçar a sua rota só com o destino que você quer chegar. Você tem que saber exatamente onde você está aí. E onde o Santa Cruz está não é apenas na Série D, né? É onde a gente está estruturalmente, onde a gente está organizacionalmente, onde nós estamos com a equipe de trabalho. Né? Então, assim, já conseguimos fazer uma avaliação de todos os departamentos praticamente essa altura. Claro que quanto mais tempo a gente tem, melhor a gente consegue ir na minúcia e no detalhe, mas a gente tem identificado várias necessidades, várias possibilidades de melhoria nos mais variados departamentos, né? Isso foi algo que foi o foco principal no meu primeiro mês e meio, provavelmente, e a gente vai preparando o relatório, já vai conversando sempre que possível, só que não adianta a gente só diagnosticar e preparar, pensar o médio e longo prazo, se a gente não sobrevive no curto prazo, né? O curto prazo, e esse é um grande desafio do futebol em geral, né? O curto prazo é fluxo de caixa, é o futebol em campo, né? Não adianta a gente, claro, adianta, mas não é o ideal a gente pensar no médio e longo prazo se a gente não sobe para a Série C, né? Porque muda completamente o patamar do projeto, inclusive financeiramente, né? Então, hoje, nesse momento, por isso que quando perguntaram mais cedo, você vai continuar e tal, hoje, meu foco é em viabilizar a melhor transição possível para o Santa Cruz. E qual é a melhor transição possível? É finalizar esse diagnóstico bem feito, estruturado, com a sugestão de futuro organograma, com sugestão de intervenções, etc., mas entregando o clube na Série C. E como é que a gente faz a entrega do clube na Série C? Buscando a estabilização do fluxo de caixa, que foi dito na última semana, a SAF veio e fez uma intervenção para contribuir diretamente nisso, né? A SAF não, os investidores, a SAF ainda não foi constituída. Blindando o vestiário, trazendo a torcida para perto, porque a torcida do Santa Cruz é um grande diferencial, e proporcionando as melhores condições para que a torcida dê esse estímulo a mais ao time e para que esse time possa performar o melhor em campo. Inclusive, esse é um dos motivos da gente definir pelo mando de campo ser na Arena de Pernambuco, durante o mata-mata. Chega, deu um branco quando você falou Bernardo, eu não tinha associado com Vargas. Então, assim, só para ficar muito claro, Vinícius Diniz foi realmente a primeira pessoa que me ligou da SAF, dos investidores, para falar desse projeto. Mas eu também logo conheci o Irã, o Marcos e o Alê, né, e mantenho contato com eles. Claro que a relação mais direta que eu tinha era com o Diniz, até porque ele tinha essa experiência no futebol. E eu também tenho uma aproximação muito grande com o futebol aqui no dia a dia. Mas, claro que o principal aspecto que me atraiu quando eu recebi esse convite foi o Santa Cruz, né? Foi a possibilidade de participar desse projeto, que eu acredito que pode ser uma das maiores viradas da história do futebol, porque esse clube não é um clube para estar na Série D. Né? Se eu vou participar por X anos ou X meses, essa é outra história. A gente sabe como funciona o futebol. O Farcas, até onde eu sei, também foi procurado para fazer esse projeto. Eu acredito que ele mantém contato com os outros investidores. Não estou em contato com o Farcas nesse dia a dia, porque de fato, especialmente nesse último mês, eu estou mais focado em acompanhar e prestar auxílio ao departamento de futebol. Claro, com algumas outras atividades, porque o que não falta aqui é atividade para desenvolver. Tanto que hoje eu estava numa reunião de operação
geração, mas, de novo, a gente tem perspectiva de futuro, e isso, o Farcas, é médio e longo prazo, né? Hoje, realmente, especialmente nesse próximo mês, que é um mês decisivo, até o 6 de setembro, 7 de setembro, meu foco principal vai ser garantir a estabilidade do clube, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de futebol, para a gente buscar esse objetivo. E aí essa pergunta do Farcas, embora eu acredite que a resposta seja positiva, eu acho que ela tem que ser direcionada a ele próprio e aos investidores, que certamente podem dar uma resposta mais contundente a esse respeito. Pedro, boa tarde. É Clauber, do Globo Esporte. Só para confirmar, então, pela questão de estrutura que você falou, tanto do Arruda quanto da Arena, a ideia do Santa Cruz é jogar até o final da Série D na Arena, é isso? Olha, a gente tem hoje só mais 2 jogos confirmados, só mais um jogo em casa, né? A lógica do momento indicaria que sim, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode revisitar no futuro, porque se a gente tiver como ter 60 mil pessoas de volta aqui no Arruda, esse seria o mundo ideal. Não sei se será viável até o final da Série D, e não sendo, a Arena é capaz de nos atender perfeitamente, é uma estrutura moderna, é uma estrutura que dá todo o conforto e segurança para o torcedor, embora, como eu disse, a gente tenha identificado alguns pontos de melhoria que já passamos para a equipe da Arena, que também recebeu muito bem, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer um grande atendimento ao nosso torcedor e fazer uma grande partida para buscar essa classificação. Olha, de novo, essa questão toda de aportes e negociações, eu diria até que não está na minha alçada, porque ela é muito parte de uma negociação entre diretoria e investidores. Por outro lado, se vocês forem observar, foi feita uma petição num processo que é público, né? E tem lá os valores, é possível ter uma noção muito clara, né, do que se pretende fazer. E uma coisa é certa, o interesse dos investidores em ter a SAF do Santa Cruz, ele não, claro, ele é muito mais interessante a gente ter depois do acesso, mas não vai deixar de existir se o acesso não acontecer. Claro que a gente não quer nem pensar nessa hipótese, nós estamos aqui para empreender todos os esforços possíveis para garantir esse acesso, que primeiro é importante para o torcedor, é importante para o Santa Cruz e é também muito bom para os investidores, porque a gente tem uma chance de retorno financeiro para os investidores muito mais acelerada estando na Série C, isso é óbvio, né? Então, eu vejo como algo fundamental para o projeto, né? Claro que se der errado, Deus nos livre, não tem nem madeira aqui para bater, não vai haver perda de interesse, porque o interesse do projeto, na minha concepção, tá? Eu não faço parte do grupo de investidores, a marca Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz e a capacidade de lotar estádio que tem a torcida do Santa Cruz, né? Então, isso a própria torcida já mostrou. Não vai mudar estando na Série A, B, C ou D ou até fora de série, né? Mas claro que para você fazer um clube de futebol funcionar adequadamente, para você ter um clube rentável, você tem que estar nas melhores divisões do futebol brasileiro, que ainda também não é a Série C, mas é o caminho. Como eu falei, para você saber onde você quer chegar, você tem que saber onde está e trilhar esse caminho, e faz parte do nosso processo, passar pela Série C, futuramente pela B, e chegar no nosso lugar, que esse clube não faz sentido não estar frequentando de forma assídua e segura a Série A do Campeonato Brasileiro, mas isso sim é médio e longo prazo. Olha, nós temos conversado constantemente, toda a diretoria, Marcelo Cabo, comissão técnica, para proporcionar as melhores condições, sempre que possível, para os atletas, né? Uma das últimas inovações foi a contratação de uma profissional de psicologia esportiva para o clube. A gente vem fazendo, temos algumas atividades programadas já, só que a gente vai definir muito bem, com cuidado, o que é que a gente divulga, o que é que a gente não divulga. Em termos de logística, a gente tem a realidade da Série D. Infelizmente, a gente está jogando a pior divisão do futebol brasileiro, né? E a gente tem as regras dessa divisão, né? Por exemplo, nós vamos fazer a logística daqui para Sergipe de ônibus, mas a gente buscou tentar um upgrade, conseguimos, para um ônibus mais confortável, para a gente poder fazer esse transporte, seguindo a melhor logística possível, sempre conversando com os nossos profissionais do departamento de futebol, né, para que o grupo esteja preparado, descansado, possa treinar em Aracaju, para ir para o jogo da melhor forma possível,
Passando para as próximas fases, que a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça, a gente vai avaliar caso a caso, viagem a viagem, para ver como que a gente proporciona a melhor alternativa possível de preparação e no meio do caminho também, tudo que for necessário durante as semanas de preparação vai ser providenciado para que os atletas sejam municiados com tudo que for necessário para que eles entreguem a melhor performance possível. Vamos lá. Eu vou responder isso aí por partes. Em primeiro lugar, eu acho que o nosso grupo tem qualidade suficiente para subir. O grupo que nós já temos hoje, inclusive tem o Ariel, que chegou na última semana e ainda nem estreou. Nós temos também que ter responsabilidade financeira. A gente sabe que o clube ainda não virou SAF e já foi explicado mais de uma vez que houve um desencaixe de investimentos com a realidade financeira atual do clube. Isso vem, inclusive, sendo corrigido com a ajuda dos próprios investidores agora, nesse momento. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso para fazer esse tipo de investimento. Pode ser que aconteça, a gente tem algumas avaliações, mas, de novo, eu acredito que o grupo já tem força suficiente para atingir o objetivo. Eu acredito que o time já mostrou qualidade, passou por um momento de instabilidade muito grande, né? Esse último jogo foi importante, especialmente para recuperar essa confiança do torcedor, não apenas pela vitória, mas por uma vitória com um jogador a menos por 70 minutos. Eu acho que isso mostra muita capacidade de força mental e respeito tático, né? Isso é importante para que os atletas recuperem a confiança. Mas é possível, sim, que a gente busque mais alguma contratação, feita com cuidado, com critério e respeitando as limitações financeiras que hoje existem no Santa Cruz. Olha, eu prefiro não me meter muito nessa realidade patrimonial, executiva. O Santa Cruz tem a sua estrutura administrativa e estatutária, né? E o presidente Bruno conversa com o presidente Adriano, e, enfim, eles fazem o ajuste que ele entende mais adequado para o Santa Cruz. Respondendo pelo que eu venho fazendo em termos diagnósticos, sim, passa por todos os departamentos do clube, né, de jurídico, administrativo, marketing, futebol, base, né? É importante a gente ver isso, por quê? Porque uma vez que o clube se torne, por exemplo, eventualmente uma SAF, a gente tem que ter um desenho de um organograma e uma sugestão de um organograma, né? Para ver, olha, eu entendo que nós precisamos ter um diretor executivo, sobre ele um diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor de futebol, etc, 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 com várias caixinhas. Mais importante do que pessoas são as atribuições, né? E assim, a gente tem que saber, se espera que o Santa Cruz esteja na Série C. É possível que esteja na Série D. Né? Uma coisa é o organograma para a Série C e Série D, o investimento inicial que a gente tem. Outra coisa é o organograma para a Série A. Então a gente tem que ter uma perspectiva passo a passo de como evoluir, de como fazer as coisas acontecerem. Eu acredito, por exemplo, foi apresentado na última semana o orçamento, né, do Santa Cruz no Conselho Deliberativo. Eu já vinha fazendo algumas projeções para 2026, né, e eu acredito que esse orçamento serve até como base, com um pouco mais de investimento. Eu acredito que a gente pode crescer substancialmente esse orçamento de 2026. E eu não estou falando de investimento de aporte financeiro, eu estou falando de investimento no clube para fazer o clube gerar sozinho mais dinheiro. Então, isso é muito parte do trabalho que eu estou fazendo. Hoje, eu acredito que é mais fácil, avançando de fase, chegando até a final com fé em Deus, com muito trabalho, eu acho que é mais fácil a gente jogar na Arena de Pernambuco diante da nossa realidade financeira atual, né? Eu diria, se eu tivesse que apostar, essa seria a minha aposta, mas, de novo, eu prefiro focar no dia a dia, no jogo a jogo, até em respeito ao nosso adversário. Em hipótese alguma eu quero servir de discurso motivacional para o adversário, né? Então a gente sabe que a gente está apenas na primeira eliminatória, então eu prefiro falar desse jogo de volta, né? Porque eu tenho certeza que o trabalho do futebol vai ser bem feito, e aí as coisas acontecendo como a gente torce que aconteçam, a gente volta a falar. Mas hoje a nossa realidade financeira, em termos estruturais de Arena Pernambuco, eu entendo que ele é o local mais indicado para receber futuros jogos de Santa Cruz. Olha, Calil, ele finalizou o trabalho dele no Atlético Mineiro em 2014. Eu iniciei meu trabalho no Bahia em 2015. Eu até falei com ele que a gente tinha alguns dirigentes que foram referências pelos trabalhos que entregaram. Ele foi um deles. Um dirigente muito autêntico, né, que tem uma visão muito pragmática. Eu
Gosto muito das abordagens dele, que são absolutamente sinceras, né? Eu tenho uma linha de sempre dizer a verdade também. Eu tenho um pouco mais de filtros, ele é mais contundente e direto. A gente pôde conversar bastante sobre o que eu tenho visto até aqui, o que é que eu já sugeri e conversei. Ele trouxe algumas ponderações. Os filhos dele também são pessoas qualificadas, que vivem o meio do futebol e que também tem visões interessantes. Eu acredito que ele vem se juntar a esse ambiente como alguém que tem uma experiência interessante para contribuir. Eu acabei convivendo pouco tempo com ele, praticamente um dia inteiro, mas depois eu acabei me reaproximando do futebol pelas necessidades pontuais que estavam acontecendo. Mas com certeza é uma pessoa fantástica. E aqui aproveitar só para cumprimentar os investidores que chegaram aqui para acompanhar. E eu acho que é alguém que dá mais robustez ao projeto, né? Então a gente fica contente com esse movimento. Olha, assim, de novo, as pessoas do dia a dia do clube, elas são pessoas claramente apaixonadas e buscam sempre fazer o melhor pelo Santa Cruz. Eu gosto muito desse ambiente que a gente tem aqui no clube, e isso é muito importante, inclusive, para o futebol, porque quando qualquer pessoa, do dirigente ao atleta, quando passa pelo porteiro, que vê a pessoa sorrindo, animada, já começa seu dia no trabalho de uma forma bem positiva. A gente conseguiu estabelecer alguns protocolos, nós conseguimos fazer a contratação de um sistema de controle para o departamento de futebol, que é algo fundamental. Por isso o clube não tinha, a gente tem dois profissionais que trabalham, que são o Felipe e o Eloy, no departamento de futebol, que dão um duro danado. E poxa, aí eu fui falar com eles logo que cheguei aqui, por exemplo, sobre o controle, né? Onde é que estão os controles dos contratos dos atletas, gatilhos de contratos, etc e tal. E eles faziam esse trabalho de forma individual, né? Braçal até, eu diria, claro, no computador e tudo, mas sem um sistema específico estabelecido. O clube até divulgou recentemente que contratou o Bitscode, que é uma ferramenta que atende a diversos clubes do futebol brasileiro. Esse é um exemplo de diversos outros que a gente pode chegar e juntar, né? A gente tentou, conversando com, por exemplo, o Guilherme, que é o diretor estatutário de operações, né? E eu acho que as operações vêm evoluindo no Santa Cruz, pode evoluir ainda mais, evidente, mas vem evoluindo. Por exemplo, no primeiro jogo que eu cheguei aqui, foi um jogo bem confuso, que foi confuso no sentido de chegada e operação, que foi o jogo contra o América de Natal, né? E hoje, até quando a gente estava tendo jogo no Arruda, a gente estava tendo mais isolamentos nas ruas, estava tendo uma forma mais adequada e mais tranquila para o torcedor chegar. Claro que são processos que a gente vai montando com as pessoas no dia a dia, claro, tendo sempre que respeitar quem conhece mais a realidade. Eu não posso chegar aqui no Santa Cruz e dizer como fazer as coisas sem conhecer no detalhe o estádio, sem conhecer no detalhe o comportamento do torcedor, e é preciso respeitar a identidade, a cultura, né? E o conhecimento. Aqui tem muito conhecimento, né? A memória do clube. Eu jamais vou ter mais memória do clube do que qualquer dirigente estatutário que está aqui. Eu posso até trazer conceitos novos, mas eu tenho que trazer esses conceitos respeitando essa identidade. Olha, eu acredito que eu falei aqui de uma situação que foi preponderante também para nós decidirmos jogar na arena, que é a questão dos campos de treinamento, né? O União das Cobras, ele precisa ser melhor qualificado, o próprio estádio do Arruda, né? Se eu fosse falar de um departamento, é um departamento que me é muito caro, e para mim fundamental para qualquer clube que quer ter potencial e que quer dar resultados financeiros, ainda mais se falando de SAF, é a divisão de base. A divisão de base precisa de muito investimento. O clube ele tem diversas carências na base, tanto estruturais quanto de robustez do departamento, de mais profissionais, né? Pessoas e estrutura. Precisa de muita intervenção. O departamento jurídico também precisa de muita intervenção. Todos os departamentos precisam de muitas melhorias. O clube está na Série D, gente. O clube está na Série D, tem um orçamento foi apresentado semana passada de 25 milhões sem contar o DIP, né? Então, assim, essa é a realidade do clube. A gente não pode dizer, não, tá tudo bom, não tá. Tem muitas pessoas boas, tem uma estrutura ok para um clube que está na Série D, mas para o que a gente pretende alcançar tem que melhorar tudo.